Amados, eu quero convidar a todos, por favor, a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escrito por Lucas, capítulo de número 22. Eu vou convidar os irmãos a ler dois textos comigo, tá bem, irmãos? Primeiro texto em Lucas 22, versículo 19 e 20. E o segundo texto, 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 26. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor. É o texto da instituição da ceia do Senhor. Hoje eu quero trazer uma reflexão para a igreja, falando sobre as 3 direções da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Lucas 22, 19 e 20 diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora, 1 aos Coríntios, por favor, capítulo de número 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 23 até o 28. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 28. Podemos ler, irmãos? Amém? Diz assim o apóstolo Paulo: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez, pela bendita oportunidade que temos de te servir, pelo privilégio de estar na tua casa, nessa noite, Senhor, de celebração da ceia, nessa noite de memória do sacrifício do Senhor por nós. Eu apresento ao Senhor a minha vida mais uma vez, e peço ao Senhor que venha falar conosco, usando a minha vida, usando a minha boca, Senhor. Teus filhos não vieram aqui para ouvir a minha voz, teus filhos estão aqui para ouvir a sua voz. Fala conosco, trazendo edificação, trazendo reflexão, e que possamos essa noite entender a sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Poder sentar. Como eu disse, eu quero trazer aos irmãos uma rápida palavra mais de reflexão e falar aos irmãos sobre as 3 direções da ceia do Senhor. As 3 direções da ceia do Senhor. Repita após mim, assim, irmãos, por favor. A ceia do Senhor não é para sermos salvos,
mas porque estamos salvos. Amém? Você acredita nisso? Irmãos, nós lemos essa noite 2 textos da palavra de Deus. O primeiro texto em Lucas 22, 19 e 20, onde nós temos aqui o Senhor Jesus reunido com os discípulos nos momentos finais do seu ministério terreno. E ele reunido com os discípulos, ele então está sentado à mesa e diante dele está ali alguns elementos que a partir daquele dia em diante seria o símbolo do seu corpo e do seu sangue. É interessante dizer que a ceia judaica não era da forma como que Jesus instituiu em Lucas 22, 19. A ceia judaica primeiro começava pelo vinho ou pelo suco, e então se tomava o suco primeiro e depois comia um pedaço de pão ázimo ou um pão azedo, que era o símbolo da retirada ou da saída do povo de Israel do Egito. E então essa era a forma do cerimonial com que era conduzido. Mas quando Jesus vai instituir a ceia, a forma como que ele faz é diferente, porque ele inverte. Em vez de ele colocar o suco em primeiro lugar, ele coloca o pão em primeiro lugar. Porque ali, naquele momento, ele estava de forma simbólica já apresentando aos discípulos e posteriormente à igreja como que se daria o fim da sua vida, como que se daria o fim do seu ministério terreno para cumprir a missão que Deus Pai havia lhe confiado, que seria entregar a sua carne, o seu corpo e assim o seu sangue em remissão a todos. O capítulo 22, 19 e 20 de Lucas é a instituição da ceia. É a primeira vez que Jesus vai agora instituir um sacramento na forma de entendimento, para que os irmãos possam compreender, algo que trouxesse de fato reflexão às pessoas, todas as vezes que estivessem reunidos diante da mesa. E essa mesa que nós estamos aqui reunidos, não é uma mesa qualquer, não é como a mesa da nossa casa. Quando nós olhamos para essa mesa, que tem aqui as bandejas, com o pão, com o suco de uva, isso aqui é a mesa da graça de Deus, é a mesa que conecta o altar do céu com o nosso coração, é a mesa que nos faz refletir o que o Senhor Jesus efetuou por nós, em nosso favor, há mais de 2000 anos atrás. Jesus vai instituir a ceia como um memorial, e é um detalhe muito interessante, ele falou, fazer isso em memória de mim. Ele não disse in memória, porque in memória é um ato que aconteceu e já não tem mais nenhum valor, mas em memória é um processo do qual todas as vezes, quando olharem ou olhássemos para a mesa, poderíamos nos lembrar do que Jesus fez, o significado daquela mesa, o significado do seu sacrifício por cada um de nós. Mas nós lemos também 1 Coríntios capítulo 11, versículos 26 ao 28, onde nós temos aqui o apóstolo Paulo ensinando para a igreja de Corinto que a ceia ela aponta para 3 direções. Talvez você nunca tenha ouvido ou parado para pensar sobre isso, mas a ceia do Senhor ela aponta para 3 direções. E quais direções são essas, pastor? Primeira direção, a ceia do Senhor ela aponta para o passado. Versículo de número 26, que diz: porque todas as vezes que comer este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A primeira direção que a ceia nos aponta é para o passado. O passado de quem? O passado de Cristo. O que Ele fez por nós no Calvário, o que Ele fez por mim, por você, pela humanidade, por todos os seres humanos nessa terra, quando Ele não tinha nenhuma dívida, não tinha nenhum pecado, Ele veio, se fez pecado ou pecador por nós,
e se doou por inteiro no Calvário para nos salvar. A humanidade estava perdida, o ser humano estava longe dos caminhos de Deus, e Deus precisava de salvar essa humanidade, e essa humanidade estava depravada, caída, destituída da glória de Deus, e somente um sacrifício único, perfeito e santo e eterno, serviria então para perdoar o pecado de toda a humanidade, de todo aquele que crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, de fato Ele é o Salvador do homem. Os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para Jesus. A Bíblia diz que uma vez ao ano o sumo sacerdote deveria pegar um cordeiro ou um animal e imolá-lo longe do arraial de Israel, colocava as mãos sobre ele, confessava o seu pecado, o pecado de todo o arraial de Israel, impunha as mãos sobre ele e oferecia aquele sacrifício para que o Senhor, por meio daquele sangue, pudesse perdoar o pecado de toda a nação. Mas quando Jesus veio, Ele substituiu aquele animal. Ele veio porque Ele veio para dar a sua vida em resgate a muitos. E quando Ele veio, os judeus esperavam um Messias político, um Messias que viria para resgatar Israel e livrá-los do poder de Roma. Mas quando na verdade Jesus veio diferente daquilo que eles imaginavam que Ele viria. Ele veio, nasceu de uma virgem, há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia diz que uma profecia do profeta Isaías se cumpriu, que na cidade de Belém nasceria um, e esse seria aquele que salvaria os filhos de Israel. Depois de 700 anos que o profeta falou essa profecia, Jesus veio ao mundo, e o dia do nascimento de Jesus foi um dos dias mais extraordinários na história da humanidade, porque a Bíblia diz que anjos do Senhor desceram e cantaram aonde Jesus estava, salmodiaram ao Deus eterno e santo, porque afinal de contas o Filho de Deus havia vindo ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus veio a este mundo, cresceu como uma criança judia qualquer, aprendeu a Torá, aprendeu a lei, aprendeu os mandamentos do Senhor, aprendeu a cultuar, aprendeu a sacrificar, aprendeu a subir uma vez ao ano nas festas anuais em Israel, para Jerusalém, para apresentar a Deus um holocausto, um sacrifício. Jesus cresceu e se tornou um adolescente. Embora esse período na história da vida de Cristo não seja relacionado na Escritura, a Bíblia não menciona o ato da adolescência dele, exceto por uma vez, em uma dessas ocasiões que ele sobe para Jerusalém. A Bíblia diz que ele vai até o templo, e no templo, ainda adolescente, por volta de 12 anos, Jesus, ele vai debater com os rabinos da época, ao ponto em que os rabinos olhavam para ele e diziam: esse menino é diferente, porque ele fala com sabedoria. Eles ficavam admirados com a sabedoria com que Jesus falava, eles ficavam admirados com a sabedoria com que Jesus ensinava e debatia. Isso já era algo extraordinário. Jesus ficou 3 dias nessa ocasião. José e Maria perderam ele, quando voltaram e foram até e encontraram Jesus no templo, discutindo com os rabinos. Perguntaram para Jesus: o que você está fazendo aqui? Jesus falou: olha, me convém cuidar dos negócios do meu pai. E Jesus então dava os seus primeiros passos no ministério terreno, ao ensinar, ao falar do amor de Deus, ao pregar a palavra. E Jesus então começou, e aos 30 anos, a Bíblia diz que ele se apresenta no Rio Jordão para ser batizado por João o Batista. É bom dizer aos irmãos que a palavra João Batista não é nome e sobrenome, se tornou sobrenome depois, porque na verdade o nome dele é João o Batista, porque é João o Batizador. E João estava no Rio Jordão batizando as inúmeras almas que vinham até a ele na pregação do reino de Deus. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem light, não era uma mensagem fácil de se ouvir naquela época. A mensagem era dura, era uma mensagem de confrontamento. João olhava para os homens e dizia: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado até a vós o reino dos céus. A Bíblia diz que as pessoas que ouviam a mensagem de João e acreditavam na mensagem
Ao passo que eles iam se convertendo na mensagem de João, eles desciam até o Rio Jordão e eles iam sendo batizados. E isso, segundo a Bíblia, várias e várias pessoas ao longo do dia. Mas chegou um dia em específico, em que quando João foi gritar na beira do Rio Jordão: arrependei-vos, raça de víboras, na verdade a boca dele travou. Eu fico imaginando a cena, que a boca dele travou, a língua dele congelou, e ele não conseguiu chamar o próximo candidato, raça de víbora, mas em vez de ele chamar raça de víbora, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio até João para cumprir a lei, e João olha para Jesus e fala: importa que eu seja batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus fala com ele: João, é importante que a lei seja cumprida, me batiza. João batiza, e diz a Bíblia que quando ele é levado das águas do Jordão, o céu se abre, uma voz desce sobre ele e diz: eis aí o meu filho, em que a minha alma se compraz. E diz a Bíblia que desceu sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e naquele momento, no tanque batismal, estava evidenciado a Trindade naquele momento. A partir daquele momento, Jesus sai e vai então escolher os discípulos, que seriam os homens habilitados e capacitados para executarem a obra do Senhor Jesus na terra. Ele escolheu 12 homens, 12 homens com personalidade diferente, 12 homens com temperamentos diferentes, 12 homens com emoções, uma diferente das outras. Mas tem um detalhe: quando Deus escolhe alguém, está escolhido. Quando Deus escolhe alguém para usar, está escolhido, independente qual seja o temperamento. Temperamento não tem mudança física, quem muda é somente o Espírito do Senhor, amém? E Jesus escolhe esses 12 homens e passa então a ensiná-los num período de 3 anos. Um ministério curto, um ministério rápido de Jesus. E Jesus passa então a ensinar os discípulos sobre o que é o amor, o que era o perdão. Explica aos discípulos sobre o resumo da lei, o resumo dos profetas. Os discípulos veem os sinais, os milagres extraordinários. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus ressuscitar mortos. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus dar olhos aos cegos, dar visão àquele que não tinha visão, dar audição a quem era mudo, dar fala a quem era mudo e surdo. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus expulsar demônios, operar obras extraordinárias. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus caminhar sobre as águas. Durante 3 anos, Jesus opera milagres extraordinários, ensina mensagens profundas, prega o sermão do monte, traz ensinamentos profundos relacionados ao reino de Deus. Mas a sua hora, Jesus sabia que algum dia, mais cedo ou mais tarde, chegaria. Passa esse período de tempo em que Jesus está ensinando aos discípulos. A Bíblia diz que chega uma sexta-feira à noite, em que Jesus chama Pedro, Tiago e João para um jardim chamado Jardim do Getsêmani. E Jesus chama esses 3 homens e fala com eles: venham orar comigo, orem comigo, velem comigo aqui, estejam aqui em oração, eu vou além para estar orando ainda mais. Jesus vai a um determinado espaço do jardim, se dobra o seu joelho diante daquela penumbra da noite, e à luz da Escritura, e segundo escreveu Lucas, tomado por um estresse tão grande, a Bíblia diz que Jesus soa gotas de sangue. Lucas é o único médico dos discípulos que vai explicar o porquê que Jesus suou gotas de sangue. Ele traz uma linguagem científica. O que vai acontecer com Jesus é um fenômeno físico chamado de hemaditrose. É um fenômeno que acontece raríssimas vezes com indivíduos que estão em um constante ataque de pressão, de uma pressão violenta, de um estresse altíssimo. E quando uma pessoa está nessa condição, as glândulas sudoríparas da pele se abrem, e em vez de saírem suor, o que acontece é que os vasos sanguíneos se rompem, se mistura
e saem então gotas de sangue. Foi isso que Jesus sofreu naquele dia, porque na mente do Cristo, ele estava visualizando tudo aquilo que estava para acontecer. Na mente do Filho de Deus, ele estava visualizando tudo aquilo que estava para acontecer. Horas depois, momentos depois, se aproxima no meio daquela multidão, soldados armados até os dentes, e com eles um dos seus discípulos, que ele havia escolhido e chamado pelo nome, Judas Iscariotes. No meio da penumbra da noite no Getsêmani, Jesus está ali com seus 3 discípulos, chega aquela multidão de soldados, armados nas mãos com espadas, vai até onde Jesus está, e um sinal que Judas havia dado era: o homem que eu der um beijo na sua face, é ele, prendei-o. Judas dá um beijo na face de Jesus. Jesus olha para ele, o chama de amigo, e é um detalhe, que Jesus não era hipócrita quando disse isso para Judas, que quando Jesus recebeu o beijo na face de Judas, Jesus sabia o sentimento que ele tinha em relação a Judas, mas também sabia o sentimento que Judas tinha em relação a ele. E a Bíblia diz que naquele momento os homens o prenderam, e a partir daquele instante vai iniciar um dos momentos mais terríveis na história. Jesus vai ser acorrentado, ele vai ser esbofeteado do Getsêmani até o sumo sacerdote Caifás. Chega no sumo sacerdote Caifás, a trama já estava preparada. O sumo sacerdote queria prendê-lo por um falso testemunho, mas como ele também estava sobre o poder e sobre as leis de Roma, ordenaram que ele fosse levado para Herodes. Vai para Herodes, Herodes não o condena. Herodes então manda para o sumo sacerdote Caifás novamente. O sumo sacerdote não vê nele nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado, e encaminha então ele para Pilatos. E quando vai até Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos, tomado por uma consciência, pelo menos naquele exato momento, e Deus havia dado um sonho para a esposa de Pilatos, em que uma voz aparecia e dizia no sonho da mulher de Pilatos: esse homem é justo. Pilatos dá uma ordem: não matem, apenas batam nele, apenas açoitem ele, e ele vai sofrer um dos piores momentos naquela hora. Amarram Jesus num tronco, uma forma como que ele fica inclinado com a coluna ou a barriga sobre um determinado tronco fixado no chão, no solo, e os soldados romanos desferem contra ele 40 chibatadas. E os irmãos devem saber que cada lâmina ou cada chicote era composto por 6 pontas, 3 com lâminas e 3 com pontas de ossos de carneiro afiados. Quando os soldados desferiam os golpes sobre o corpo de Jesus, a carne saltava, o sangue saltava. Jesus apanhou muito, ele sofreu muito naquele dia. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele foi achado como terra seca, sem aparência e nem formosura, porque isso apontava de forma profética para aquilo que aconteceria com ele, pelo sacrifício, pelo sofrimento que ele teria. As pessoas olhariam para ele e veriam ele todo dilacerado, todo cortado. Fontes históricas dizem, não a Bíblia, mas fontes históricas paralelas à Bíblia diz que quase nenhum indivíduo conseguiria sobreviver ao açoite que Jesus sofreu, porque mesmo que fosse na metade do ato dos açoites, ele já não conseguiria sucumbir pela gravidade dos ferimentos. As vísceras eram abertas, as costas eram todas dilaceradas, partes dos órgãos de trás, dos rins ou dos pulmões poderiam ser vistos devido à brutalidade do ataque daqueles açoites. Jesus suportou como uma ovelha muda, calado, sentindo toda a dor e o sofrimento. Jesus foi levado ao Calvário, foi crucificado, e a Bíblia diz que quando ele morreu, ele deu um grito, e aquele grito ecoou pela eternidade: está consumado. E tendo dito isso, a Bíblia diz que ele
expirou. Tiraram Jesus do madeiro, levaram para uma cova recém-inaugurada. E a Bíblia diz que ele não ficou lá por mais dias, ele ficou apenas 3 dias. Porque a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e vivo está. A ceia do Senhor nos aponta para lembrar o passado de Jesus. Nos lembra do que ele fez por nós, por mim, por você. Você não era para estar aqui. Nós não éramos para estarmos aqui. Nós não merecíamos esse tão grande amor. Nós não merecíamos essa graça divina. Mas ele nos amou primeiro, irmãos. Ele nos amou primeiro. Os cravos foram por mim. A coroa de espinho foi por mim. Os açoites que ele levou foi por mim, foi por você, foi pela igreja. E nós só estamos aqui hoje porque um dia, aleluia, ele se doou por meus e pelos seus pecados. Quantos são gratos ao Senhor nessa noite por isso? Eu sei que imaginar a dor física de Jesus é uma coisa. Agora imaginem comigo a dor do coração do Mestre, de carregar sobre si os nossos pecados. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos o céu. Ele morreu porque Ele te ama. Ele morreu porque, mais do que Ele pode te dar alguma coisa, Ele tem o céu para te dar. E Ele morreu no Calvário não é para fazer você ficar rico. Não. Ele morreu no Calvário não foi para que você ficasse próspero na terra, não foi. Isso é a mensagem moderna, atual, dos coach e dos pregadores que querem atrair as pessoas através do dinheiro, do ouro e da prata. Jesus não morreu para te fazer rico e nem te fazer próspero. Ele morreu para salvar você, para perdoar você, para lavar o teu nome, escrever o teu nome no livro da vida. Foi por isso que Ele morreu por você e por nós. Quando eu olho para o Calvário, eu vejo a minha história no Calvário. Quando eu lembro da mensagem da cruz, eu olho para essa igreja nessa noite e posso dizer: quão abençoado nós somos, quão privilegiado nós somos. Porque o indivíduo que não tinha nenhuma possibilidade de haver felicidade na vida, Ele achou a minha alma caída, debilitada, perdoou o meu pecado, escreveu o meu nome no livro da vida e me deu garantia de vida eterna. Oh, aleluia. Oh, irmãos, eu quero dizer nessa noite, como eu disse, é uma reflexão para o nosso coração. Eu quero dizer para esta querida igreja: nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o céu, mas Ele, de forma gratuita, amorosa e generosa, se doou pelo nosso pecado. Aleluia, aleluia. Substituiu um vil pecador como nós, para doar a sua vida por nós. Quantos são gratos pela salvação de Jesus? Primeira direção aponta para o passado, o que Cristo fez. Segunda direção que a ceia do Senhor aponta é para o futuro, versículo 26 ainda, e ele diz assim: até que Ele venha. Primeira direção para o passado, segunda direção para o futuro, porque a ceia do Senhor não mostra apenas um sacrifício, não nos mostra apenas a ressurreição, mas nos mostra o futuro da igreja, o futuro dos salvos. O próprio Jesus, quando esteve reunido com os discípulos, Ele disse que estaria preparando um lugar para eles, para onde Ele estiver, os discípulos também estivessem. Por isso Ele disse em João 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa maravilhosa, é saber que todo sofrimento que passamos aqui nessa vida, por amor a Jesus,
não será em vão, porque tem um lugar que Ele já preparou para a igreja do Senhor, tem um lugar que Ele preparou para os salvos. A nossa morada não é aqui, irmão. Você pode construir palácios aqui, você pode morar na melhor casa, ter o melhor carro, pode ter as melhores roupas, se alimentar do melhor dessa terra, você pode ser cheio do ouro, cheio da prata, mas a nossa maior alegria, a nossa maior felicidade está em encontrar com o amado da nossa alma, com o amado Salvador da nossa alma, porque um dia, aleluia, nós estaremos para sempre com o Senhor, e essa é a esperança do salvo. A esperança do salvo não está nas coisas dessa terra, a esperança do salvo está em encontrar com o Senhor, com o nosso amado. Aleluia. Jesus tem um céu para a igreja. Jesus tem um céu para a igreja. Jesus tem um céu para você, meu irmão. Jesus tem um céu para você, minha irmã. Jesus tem um lugar glorioso reservado para você. As coisas dessa vida vão passar, tudo aqui vai acabar. Tristeza, morte, as dores e os sofrimentos vão deixar essa vida com um corpo corruptível. A Bíblia diz que teremos um corpo incorruptível e seremos como o nosso Senhor. Estaremos com o nosso Salvador. A ceia aponta para o futuro da igreja. Aleluia. E eu quero dizer aos irmãos: não perca a esperança do céu. Não perca a esperança do céu. Não perca a esperança da eternidade. Viva neste mundo, seja alguém próspero, abençoado, mas não tire seu pensamento do céu, porque daqui a pouquinho de tempo, diz a Bíblia, que aquele que há de vir virá e não tardará. E aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida ouvirão a trombeta do Senhor tocar nos quatro cantos da terra, e nós estaremos arrebatados e para sempre estaremos com o Senhor, de eternidade a eternidade. Quantos têm saudades do céu aqui nessa noite, irmãos? Você já parou para pensar o que você vai fazer no céu? Quem você quer ver no céu primeiro? Alguns podem dizer: pastor, eu quero ver o apóstolo Paulo, um homem que pregou em toda a Ásia Menor, um homem que sintetizou as palavras de Cristo, um homem que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Quero sentar com ele, quero ouvir as experiências de Paulo nas suas 3 viagens missionárias. Talvez alguém pode dizer: pastor, eu quero conhecer o apóstolo Pedro, o homem que viu Jesus andar sobre as águas e teve coragem de andar sobre as águas pela fé também. Talvez alguém aqui poderá até dizer: pastor, eu quero ouvir Lázaro, o testemunho de Lázaro, o homem que estava 4 dias dentro da cova, mas quando ele ouviu, eu queria ouvir da boca de Lázaro a sensação de ouvir Jesus chamando ele, e ele sair do meio da penumbra da morte e sair da porta da cova para fora, ouvir Jesus chamando ele. Eu quero ouvir o testemunho de Lázaro. Talvez alguém aqui pode dizer: pastor, eu quero ouvir Abraão, Isaac, Jacó. Pastor, eu quero ouvir o testemunho de Jó. Pastor, eu quero ouvir os testemunhos dos profetas do Antigo Testamento. Mas eu quero dizer aos irmãos: se a fila estiver grande, irmão, eu vou ficar lá muito tempo, porque eu quero estar na fila para conhecer primeiro o amado da minha alma, o Senhor dos senhores, aquele que se doou pelo meu pecado, aquele que se doou pela minha vida miserável e pecadora, que quando Ele olhou para mim, quando não tinha mais nenhuma possibilidade, Ele simplesmente me amou e me resgatou do pecado e do poder da escravidão do diabo. Eu quero tocar nas mãos dele, irmãos. Oh, glória a Deus. Eu quero tocar nas mãos do meu amado. Eu quero ver o sinal dos cravos. Eu quero tocar no lado de Jesus, onde a lança o perfurou.
Eu quero beijar os pés dele, aonde os cravos perfuraram. Eu quero ver os sinais na sua testa, dos espinhos que penetraram o seu crânio. Eu quero ver, irmãos, o meu Senhor glorificado e me prostrar diante dele. E eu só posso dizer a ele: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque o teu sacrifício me deu esperança para te encontrar aqui pessoalmente. Aleluia, aleluia. Quantos acreditam nisso nessa noite, irmãos? Quantos acreditam? Você pode dizer graças a Deus essa noite? Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Coloque a mão no teu coração, se você pode. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque esta noite é uma noite de lembrar, de memorizar do que o Senhor fez, mas também uma noite de nos lembrarmos que a ceia aponta para o céu, para o céu. A ceia nos lembra do futuro da igreja. E a terceira direção que a ceia do Senhor aponta é para dentro de nós. Eu já estou finalizando. A ceia aponta para o passado, para o que Jesus fez, para o futuro da igreja. E a ceia aponta para dentro de nós. Por isso o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo está exortando a olhar para dentro de nós antes de participarmos da ceia, e relembrar que você e eu não somos tão bons como podemos imaginar ou achar, que só estamos aqui por um ato sublime, soberano do favor e da graça de Deus para mim e para com você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si com honestidade e sinceridade. Diante disso eu quero te perguntar, e responda com muita sinceridade: tem algum pecado não confessado na sua vida? Você tem guardado mágoa ou ressentimento contra alguém? Você tem sido honesto e íntegro em seus relacionamentos? Você tem buscado a Deus em oração? Tem meditado na sua palavra? Uma autoanálise. Quem sabe nessa noite alguém pode dizer: pastor, eu estou aqui hoje só o caco. Pastor, estou aqui hoje, eu tive várias recaídas. Pastor, só Deus conhece como eu estou aqui nessa noite. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que há uma promessa de perdão. 1 João capítulo 1 versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Esta é uma noite em que podemos olhar para essa mesa e lembrar que nós não merecíamos o céu, não merecíamos a salvação, mas temos o nosso nome escrito no livro da vida. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso nessa noite, irmãos? Aleluia! Quero convidar a igreja a ficar de pé. Quero pedir os obreiros aqui, por favor, irmãos, os nossos obreiros, irmão Wallace, por gentileza, irmão Flávio. Quero convidar aqui o Tiago, Rodrigo, por favor, irmãos, venham aqui à frente. Toda a igreja se coloque de pé nesse momento. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Esse é um momento solene para a igreja. Esse é um momento solene para a igreja.
Esse é um momento especial para nós. Participe com reverência, com temor, entendendo quão importante é esse ato. Entendendo que quando você pegar esse pão, ele simboliza o corpo de Jesus. Quando você tomar esse suco, ele simboliza o sangue de Jesus, que foi entregue por você, que foi entregue por nós. Aleluia. Feche os seus olhos. Oh, bendito é o seu nome, Senhor. Pai celestial, em nome de Jesus, nós te rendemos a honra, a glória, o louvor, a adoração, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Te louvamos pelo teu sacrifício no Calvário, pela nossa alma, pela tua morte substitutiva pela minha vida, pela nossa vida. Quando nós não tínhamos mais esperança, quando a humanidade já não tinha mais jeito, o Senhor nos amou, o Senhor se entregou por nós, vis pecadores. E aqui está, Pai, o símbolo do teu sacrifício, o símbolo do teu corpo e do teu sangue. Suplicamos a tua consagração, apresentamos ao Senhor, que ao ingerirmos este pão e este suco, possamos memorizar o teu sacrifício no Calvário. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem estar servindo a igreja, conforme o nosso costume. Pegue o pão, pegue o suco e aguarde. Todos nós juntos vamos participar, amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Você está diante da mesa do Rei. Você está diante da mesa da graça de Deus. Nós estamos lembrando o que Jesus fez por nós. O sacrifício dele não foi em vão. O Senhor é bom. Obrigado, Jesus. Se você pode, louve o Senhor.